Senhor Presidente, senhores deputados, foi assinado esta semana mais um acordo entre o Governo e os sindicatos em matéria de educação. É o terceiro acordo em 8 meses desde as eleições, num balanço que é francamente positivo para o sistema educativo. O primeiro acordo foi obtido ainda no início do ano letivo e foi quanto à avaliação docente, que era um dossiê, senhores deputados, que servia de razão para muita agitação nas escolas e em que este Governo conseguiu rapidamente um alargado consenso que permitiu que já este ano letivo regressasse a paz às escolas. Foi, aliás, na sequência desse acordo da avaliação docente que houve um menos mediático, mas não menos importante, acordo quanto às alterações no Estatuto da Carreira Docente e já esta semana, e em boa hora, um novo acordo, desta vez quanto às questões da contratação docente. E lembremos-nos que em relação às questões da contratação docente, a legislação que vigorava era geradora de confusões e de algumas injustiças. Aliás, ainda no início deste ano letivo, o facto de haver critérios diferentes entre a colocação por concurso nacional e a colocação por bolsa de recrutamento gerou um ruído que alguns, lamentavelmente, aproveitaram para acusar o Governo de incompetência, quando aquilo que se verificava era que o Governo apenas aplicava a lei. Era a lei, mas era a lei que estava mal. E este acordo, e o que importa é isso, fixou critérios iguais para estes dois casos. Outra questão que frequentemente preocupava os professores e a tutela, e que nos preocupava aqui no Parlamento, era a existência de critérios, às vezes algo imaginativos, na colocação pela contratação de escola. E critérios que eram pouco relacionados com a capacidade de ensinar dos docentes em causa. E o diploma final reconhece isso e clarifica quais é que são os critérios que as escolas podem utilizar na contratação de escola e fixa que a graduação do candidato tem que ter um peso nunca inferior a 50%. Mas há mais, senhores deputados. A bem da estabilidade do corpo docente passa hoje a ser possível que os diretores de escola, se houver necessidades que se criem ao longo do ano letivo, preencham essas necessidades com horários de professores que já estejam na própria escola, mas que ainda não tenham o horário completo. Por exemplo, se houver um professor que está a dar um horário de 6 ou de 12 horas no interior de uma escola e surgir uma necessidade, porque um colega foi reformado, de mais 6 horas, o diretor pode imediatamente colocar essas 6 horas no professor que já dispõe na escola, sem ter que ir a novo processo concursal. Isso é uma agilização muito importante que permite que, quando há substituições por causa da maternidade, de reforma ou de outros imponderáveis, nunca seja prejudicado o tempo letivo dos alunos das escolas, que era o que não acontecia até agora. E, aliás, quanto à estabilidade do corpo docente, conhecemos o problema dos professores que estão nos quadros, mas que ficam colocados longe de casa e que, como os concursos só abrem de 4 em 4 anos, prolongam a estadia fora de casa. O que acontece agora é que passa a ser possível pedir aproximação à área de residência entre os concursos externos no concurso interno. Há ainda um facto muito pouco mediático, mas extremamente importante, que os professores que tenham deficiências profundas e que estejam colocados no quadro de zona pedagógica, basta encontrarem uma escola que lhes dê um horário com mais de 6 horas e ficam imediatamente efetivos nessa escola. Não tenham que voltar a pedir candidatura no processo, no concurso, o que é uma medida de uma grande humanidade e uma medida que reconhece o papel importante que estes professores, nomeadamente os cegos, por exemplo, representam para o ensino. Temos ainda o alargamento da possibilidade das permutas, que permite que, por exemplo, um professor do Algarve que esteja colocado em Bragança possa trocar de escola com um professor de Bragança que esteja colocado em Faro. Mas, senhores deputados, na verdade, mais do que estas questões em concretas e questões que são de conteúdo, mas que, como são de conteúdos que fazem parte de um acordo que foi alvo de negociações, há questões para lá destas que continuam a ter importância. E o que nos importa é que estes acordos e aqueles que já se iniciaram no que diz respeito à administração escolar e ao Estatuto do Aluno permitam deixar para trás questões que não deviam estar no centro do debate e permitam recentrar aquilo que é mais importante. Mas, claro, continua a haver problemas no sistema educativo. E, aliás, esta semana soubemos que com o mesmo governo que o anterior, com o mesmo dinheiro que o anterior governo esbanjou, se podiam ter intervencionado 4 ou 5 escolas mais
do que aquelas que se intervencionaram para a reabilitação. E o modelo da parte escolar é bom de reconhecê-lo, eu acho que é importante reconhecê-lo e é útil para o país reconhecê-lo. Faliu financeiramente, mas também faliu politicamente e isso é muito importante. Que tenha, de uma vez por todas, acabado o tempo em que os governos caçavam votos com obras que não eram sustentáveis e não cumpriam o mínimo do rigor da contratação pública. Aliás, Sr. Presidente, havia algo de bastante perverso, devo dizê-lo, em ver o Primeiro-Ministro e a Ministra da Educação a inaugurar a escola e a contar aos meninos que bonita que era aquela escola, quando eram aqueles meninos que já estavam a arcar nas dívidas do pagamento daquela mesma reconstrução. Esses tempos acabou, o que lá vai, fica a fatura, mas temos que, como disse, como objetivo ter que se recentrem o debate da educação, que se recentre nas questões essenciais. Porque, se por um lado é evidente que as questões laborais e administrativas influem e bastante na qualidade do ensino, também é importante reconhecer, e com isto termino, Sr. Presidente, que o debate nos últimos anos estagnou à volta destas questões. E isso tem um custo. Nós deixámos para trás a discussão sobre os conteúdos, sobre as vias de ensino, sobre a avaliação dos programas e das metas, sobre a formação dos profissionais, sobre a liberdade de ensino, sobre o papel dos professores na comunidade escolar, num tempo em que cada vez lhes é mais pedido para além da função docente. Tudo isso tem sido esquecido e temos de o recuperar. E é com pena que algumas questões laterais são muito mediáticas, mas que se reconhece no fim que são não questões, como a questão das bolsas de recrutamento no início deste ano ou do suposto aumento do abandono do ensino superior. Mas a nossa expectativa é que, resolvidas estas questões, que precisavam de acordos parceiros e o obtiveram, ou que tenham que ver com questões administrativas, possam ser resolvidas e que voltem para o centro do debate as questões centrais. Que a ação deste Governo permita resolver todas as questões e que possamos finalmente debater estou mesmo a terminar, o que é que temos que fazer, o que é que vamos fazer para dar mais condições aos professores, mais respostas aos pais e às famílias, montar um sistema de ensino de qualidade, de rigor e que responda às necessidades do país. Muito obrigado.